comprando não é milho. Eu vi um vídeo no TikTok falando sobre milho. Eu tô aqui no mercado, eu falei, vou tirar a prova pra ver se realmente faz sentido. Fui ler o ingrediente e está aqui. Milho, geneticamente modificado a partir de... e água. Amor, isso aqui não é milho. Aí, você pega essa marca aqui, ó, Bondo L. E aí você vai nos ingredientes. E sabe o que tá escrito? Milho verde, água e sal. Um minuto de silêncio pra gente tentar explicar pra essa garota aqui o que são transgênicos pra ela parar de pagar mico na internet. Pra eu te explicar sobre essa história do milho geneticamente modificado, como ela disse, eu preciso primeiro te apresentar a história de uma empresa chamada Monsanto. Em 1901, lá em St. Louis, no Missouri, um carinha chamado John Francis Quinn, que era farmacêutico, abriu uma empresa com o nome de solteira da mulher dele, que era Monsanto. Acho que era Olga Monsanto. A Monsanto já nasceu com uma parceria com outra empresa que estava começando a crescer assim exponencialmente nessa época, que se chamava Coca-Cola. Você conhece? Ah, eu acho que conhece. A Coca-Cola precisava de um negócio para adoçar a bebida deles. E o John Francis Quinn desenvolveu a sacarina, que era um adoçante 10 vezes mais poderoso que o açúcar. Ou seja, resolveu o problema da Coca-Cola. E a Monsanto já nasceu ganhando muito dinheiro. A parceria com a Coca-Cola estava dando certo, o dinheiro estava entrando e o John Francis não ficou parado. Ele desenvolveu outros produtos que fizeram entrar cada vez mais dinheiro no caixa da empresa dele. Por exemplo, o ácido acetil salicílico, que é nada mais nada menos do que a aspirina. E a vanilina, que é a baunilha artificial. Tá entendendo o tamanho dessa empresa? É fundamental que você entenda que a Monsanto se beneficiou muito do momento histórico dos Estados Unidos. Qual era esse momento histórico? Estava rolando pré-guerra. Em 1914 explodiu a Primeira Guerra. Quando explode a Primeira Guerra, os Estados Unidos ficam sem receber um monte de coisa, não conseguem material para um monte de coisa. Então, por exemplo, a vanilina parece que vinha de algum lugar da Alemanha e ali não podia mais entrar a vanilina. Então, o John Francis aproveitou as oportunidades e cresceu horrores. Como de besta ele não tinha nada, a Monsanto era um lugar ótimo para trabalhar. Pagava bem, ele fez uma cidade para os trabalhadores da Monsanto, onde tinha fábrica, as casinhas, então todo mundo ia trabalhar feliz. E ele começou a ajudar as universidades da área. Você tá me entendendo? Ele financiava estudos, ele financiava as coisas para a faculdade. E aí começou a fazer os conchavos com o governo, que nessa época precisava de toda a ajuda possível porque estava ocupado com guerra. Como até hoje, né? Não mudou nada. Lá pela década de 40, a Monsanto começa a se voltar para o lado dos produtos muito químicos, assim, agrotóxicos. Desenvolveu um negócio chamado PCB, que era um resfriador de equipamentos, assim. Então, como era um momento de explosão da indústria, eles precisavam de coisa para refrigerar as máquinas. E ele desenvolveu esse tal desse PCB que fez o maior sucesso, porque o negócio não esquentava nem por decreto, ou seja, o negócio era muito eficiente. Era seguro para os trabalhadores? Era seguro para os humanos? Não. Mas como a Monsanto já ajudava a faculdade, já influenciava nos estudos, já tinha conchavo no governo, pagava muito bem os trabalhadores, moravam naquela cidade idílica, ninguém falava nada. Em 1955 estoura a Guerra do Vietnã e a Monsanto estava presente nela em forma de agente laranja. O agente laranja foi um herbicida fortíssimo que os militares americanos pulverizaram em cima das matas do Vietnã. E esse agente laranja matava todas as folhas, ou seja, dava para ver os soldados e aí bombardear com muito mais precisão. Só que esse agente laranja era extremamente tóxico, contaminou a área toda, começou durante as décadas seguintes e até hoje a nascer um monte de gente com deformidade, muitas pessoas morreram de câncer e a área está contaminada até hoje, tá? Tanto a Monsanto quanto o governo dos Estados Unidos sabiam que o agente laranja era extremamente tóxico, mas ninguém estava nem aí. Bem como na década de 50 começaram a aparecer os primeiros relatos dos trabalhadores daquela cidade maravilhosa onde ficava a fábrica da Monsanto, sabe? Esses trabalhadores começaram a ficar doentes e começaram a ir reclamar e aí avisar, ó, eu tenho contato com esse negócio aqui. Todo mundo começou a ficar doente, se eu não me engano, eram coisas respiratórias ou doenças sinistras de pele. Não adiantava reclamar, porque afinal de contas a Monsanto tinha influência sobre as universidades, sobre o governo, lembra disso? Então não adianta, se eu estou bancando a sua campanha militar, você não vai deixar sair um estudo dizendo que o meu produto tá causando doença nos trabalhadores, tá maluco? Proibir o PCB não adiantou muita coisa, porque na década de 70 a Monsanto lança um herbicida poderosíssimo chamado Roundup. Esse herbicida prometia ser o milagre da agricultura, matar todas as ervas daninhas e ainda era seguro para humanos, bichos e as outras plantas. Esse negócio vendeu que nem água e todo mundo começou a usar. Tanto o agro americano
quanto as donas de casa e canteiro de escola, todo mundo pulverizava Roundup em tudo. Qual foi o problema? Claramente, este herbicida não matava só as ervas daninhas, ele também matava as plantas. Ou seja, você tem uma plantação de soja, vai pulverizar esse negócio, a soja também estava morrendo. Então, e aí chegamos ao ponto. Então, o que a Monsanto fez? A Monsanto começou a desenvolver sementes que resistiam ao Roundup. Isso, meus amigos, eram sementes geneticamente modificadas. Então, era o milagre da agricultura mundial. Você plantava essa semente e você podia pulverizar o tal do herbicida e a sua semente não morria, porque ela foi feita para resistir a esse herbicida. Isso prometia aumento de safra, prometia todos os milagres da agricultura. Nos anos 2000, a Monsanto dominou o mercado mundial de sementes transgênicas. Inclusive, o Brasil foi um dos maiores compradores de sementes e desse herbicida, que era o glifosato, que só foi proibido em 2015. E ele só foi proibido porque o mundo começou a entender, começaram a acontecer as coisas que inevitavelmente iam acontecer. As pessoas começaram a ficar doentes, começaram a surgir várias campanhas de denúncia. Aqui era tipo, Monsanto, a gente te dá uma mão, e aí a pessoa com vários braços. Monsanto, a gente polui juntos aqui. E ainda assim, muita coisa era encoberta, muita gente morreu com um monte de doenças decorrentes das coisas da Monsanto. Tudo encoberto pelo governo dos Estados Unidos, que nunca reconhece. Inclusive, a Monsanto quebrou um monte de agricultor pequeno que tentava resistir e não usar as sementes transgênicas deles. Por exemplo, se eu tenho uma plantação de milho pequenininha e em volta da minha plantação tem um monte de plantação de milho transgênico, esse milho contamina a minha plantação, sabe? Uma doideira dessas assim. A Monsanto começou a processar esse carinha aqui que estava tentando resistir. Ah, não, seu milho está nascendo do jeito que... O seu milho está nascendo transgênico, então você está me devendo alguma coisa. Mas, a bem da verdade, a Monsanto só começou a sentir o impacto de tudo isso quando os próprios produtores que usavam os seus produtos, os herbicidas e as sementes, começaram a reclamar. Por quê? Porque começou a surgir super praga. Eles usavam cada vez mais herbicida, os negócios não morriam, porque iam ficando resistentes, e a produção não era mais alta, do jeito que eles anunciavam tanto. Só em 2018 a Monsanto começou a perder um processo grande. Acho que teve que pagar 218 milhões de dólares a um agricultor que tinha linfoma de Hodgkin, não sei. Começou a dar ruim pra eles. O que eles fizeram? Mudaram de nome. Nesse mesmo ano de 2018, a Bayer compra a Monsanto. Se nem se foi uma compra, se foi uma fusão, eu sei que aí tira o nome Monsanto, né? Aí a Bayer vai fazendo os processos, né? Pagando um negocinho aqui, um negocinho ali, calando a boca de um monte de gente. Fato é que hoje, mais de 90% do milho e da soja produzidos nos Estados Unidos são de sementes transgênicas da Monsanto. O Brasil foi, até 2015, um dos maiores compradores dessas sementes de soja também. Nossa soja também é transgênica. Bem como quase todo o nosso milho também é transgênico. Este Tzinho aqui na embalagem das coisas que você consome significa que esse alimento foi produzido a partir de um negócio que foi plantado transgênico, entendeu? Enquanto isso, o milho da Bonduelle, ele é importado da França, por isso que ele é mais caro, inclusive. E na França, a legislação não permite esses transgênicos. A França e o México, se não me engano, são dois dos países que desde o começo dos anos 2000 já proibiram a utilização dessas sementes transgênicas da Monsanto. É por isso, minha querida, que tem essa diferença nos rótulos. Entendeu? Não é que não é milho, é que é um milho transgênico. Quem não conhece o passado, não entende o presente, muito menos o futuro. Provavelmente esse vídeo aqui vai estar com menos informação do que eu queria te passar, mas para que você consiga vê-lo, eu preciso encurtar. Então, se você quiser saber mais sobre isso, sobre qualquer coisa que você veja na internet, pesquise, porque é de graça. Por favor, salve esse vídeo, compartilha, deixe seu comentário para me ajudar. Te vejo já já.